Fala galerinha, tudo bem com vocês? Professor Gabriel Carelli, mais uma vez, tentando trazer conteúdo para vocês, para nós darmos continuidade no assunto da termodinâmica. Hoje, o meu principal objetivo dentro dessa aula é falarmos um pouquinho sobre a primeira lei da termodinâmica, inserida em todas as transformações particulares, tudo bem? Mas antes de eu falar nisso, eu preciso terminar a ideia do trabalho de um gás, tá? Isso daqui foi um conceito trabalhado no vídeo de número 3, e eu preciso dar a pincelada final nesse assunto. Olha só, basicamente eu tenho transformações cíclicas, tá? Que são as chamadas também transformações fechadas. Por exemplo, se eu pego o gás que está aqui num ponto A e levo somente para esse ponto B, eu tenho uma transformação aberta, né? Mas o problema é que eu não fiz apenas isso. Eu fui do ponto A para o ponto B, do B para o ponto C, do C para o ponto D, do D para o ponto A novamente. Ou seja, eu fechei uma região dentro desse gráfico. Então, sempre que eu fechar uma regiãozinha, eu vou ter uma transformação cíclica, né? Uma transformação que vai ficar se repetindo ao longo do tempo, tá? De antemão, antes de nós falarmos sobre esse tópico e esse tópico, eu já deixei bem claro no vídeo de número 3 que sempre que eu tiver transformações gasosas num gráfico pressão por volume, o trabalho vai poder ser encontrado, né, se nós estipularmos a área dessa região. Então, se você calcula a área de toda essa região que está aqui dentro, você está calculando o trabalho, tá? Mas, Carelli, você me ensinou que o trabalho pode ser positivo e o trabalho também pode ser negativo. Como que eu vou identificar, numa transformação cíclica, se esse trabalho é positivo ou se ele é negativo? Basta você se atentar no sentido dessa sua transformação. Se a tua transformação cíclica estiver acontecendo no ciclo horário, você tem um trabalho sempre positivo. Tudo bem? Já se a sua transformação cíclica acontecer aqui, igual a esse desenho, num sentido anti-horário, você tem um trabalho negativo. Ou seja, tanto nesse primeiro caso quanto nesse segundo, para calcular o módulo do trabalho, faz a análise da área, né? Então aqui, você tem aparentemente um quadrado, né? Enfim, uma figura quadrangular. Você calcula a área dessa regiãozinha e você está sabendo o trabalho. Tudo bem? E aí você percebe que o ciclo é horário, deixa com sinal de mais, tá bom? Aqui embaixo, você tem já um trapézio, né? Então, se você calcula a área compreendida aqui no interior desse trapézio, né, você vai estar calculando o módulo do trabalho. Só que você vai se ligar que o sentido é anti-horário, então esse trabalho é negativo, né? Ou seja, aqui em cima, ciclo horário é uma expansão, e aqui embaixo, ciclo anti-horário é uma compressão. Ou, em outras palavras, é um trabalho realizado pelo gás e aqui é um trabalho realizado sobre o gás. Tudo bem? Então, lembrando, mais uma vez, calculou a área para os dois casos, tá? E vai adotar um sinal de mais ou um sinal de menos, a depender do sentido desse ciclo. Perfeito? Deu para pegar essa situação? Vamos lá, meu povo. Agora a gente pode falar sobre a ideia da primeira lei da termodinâmica, tudo bem? Eu quero que você deixe anotado aí no seu caderno. A primeira lei da termodinâmica, ela trata-se de uma lei que fala sobre conservação de energia, tá? Vocês vão perceber que todos esses três termos que já foram listados aqui por mim, eles falam sobre processos enérgicos, tudo bem? Então, por exemplo, o que está escrito aqui? Vamos lá tentar traduzir. ΔU igual a Q menos tal. ΔU é uma variação da energia interna, tudo bem, do gás. Isso é igual a Q. O que você já conhece, é muito provável que você já tenha estudado essa letrinha anteriormente, principalmente quando você estudou calorimetria, não é? Então esse Q, ele vai representar para a gente uma quantidade de calor, né, que pode ser ou fornecida ou que pode ser retirada desse gás, tá certo? E calor, por sua vez, você já aprendeu, por definição, é uma forma de energia térmica, né? E aqui, por fim, nós temos o nosso trabalho do gás, que pode ser um trabalho realizado pelo gás, um trabalho realizado sobre o gás, enfim. O que eu quero te alertar é o seguinte: todos esses três termos aqui, a gente já falou que são formas de energia, tá? E todos esses três termos, ou eles podem ser positivos, ou eles podem ser negativos, ou eles podem ser iguais a zero, tá bom? Basicamente, esse Qzão aqui, eu até enfatizei nessa parte do quadro, porque nós, no vídeo de número 3, falamos muito sobre a variação da energia interna e falamos sobre o trabalho, tá? Então, aqui, só para você ficar ligado, o que, na verdade, é a quantidade de calor, tá bom? Então, fica com isso daqui no teu coração.
essa fórmula que você vai usar bastante e a minha missão é tentar aprofundar o seu conhecimento sobre essa formulazinha, tá bom? Aqui, ó, transformações particulares. Vamos começar falando com uma transformação isobárica. Uma transformação onde você sabe que o que se mantém constante é a pressão, tá? Bom, então se eu precisar reescrever a minha primeira lei da termodinâmica para a transformação isobárica, eu vou repetir praticamente todos os termos, tá? Então aqui continua aquele ΔU, depende se o gás é monatômico, depende se ele for diatômico, tá? Você lembra das estruturas notáveis para isso daqui. Você tem a quantidade de calor, tá? Que vai ser basicamente trocada. E aqui menos P∆V. A pressão que permanece sempre constante e ΔV, a variação volumétrica, tudo bem? Aqui embaixo eu te chamei a atenção para o seguinte, em relação a essa quantidade de calor. Lembra que na calorimetria você aprendeu que existem dois tipos, né? Duas maneiras de se expressar uma quantidade de calor trocada. Você pode ter um calor sensível e você pode ter um calor latente, tá bom? Qual é a diferença entre um e o outro? O calor latente você utilizava basicamente durante a mudança dos estados físicos da matéria, perfeito? Aqui você vai se ligar no seguinte, o gás ele vai sofrer mudança do estado físico? Não, o que você pode aplicar sobre o gás é apenas uma variação da temperatura. Então essa quantidade de calor aqui tem que ser associada a uma variação de temperatura, tem que ser um calor sensível, tudo bem? Então olha só o que eu fiz para vocês aqui. Essa quantidade de calor Q é igual à massa do gás ao calor específico à pressão constante. Lembra? Você não está dentro de uma transformação isobárica? Então esse calor específico não é qualquer calor específico. É um calor específico para pressões constantes, tá? Vezes a variação de temperatura que vai ser sofrida por esse gás. Aí o que eu faço? Eu me lembro de uma manipulação que a gente viu basicamente nos primeiros vídeos, tá? Número de mols, Nzinho, é igual a M, que é a massa em gramas desse gás, dividido pela sua massa molar, tudo bem? Eu pego essa massa molar que está dividindo e eu trago ela multiplicando com o número de mols. Então eu determino que a massa em gramas de um gás pode ser número de mols vezes massa molar. Então imagina, no lugar dessa massa aqui, ó, desse Mzinho, eu posso fazer essa substituição. Então eu vou ter o seguinte produto, N, número de mols. Essa massa molar, quando for multiplicada por esse calor específico, ela vai me gerar o calor específico molar à pressão constante. E se você percebeu no visual da estrutura, esse Czinho é minúsculo, então é o calor específico à pressão constante. E esse Czão aqui é o C maiúsculo, tá? Então é o calor específico molar à pressão constante. Olha só a unidade de medida desse cara. É o Joule por mol Kelvin. Caralho, o que isso quer dizer? Bom, se você tem 1 mol de um certo gás e você quer fazer a variação de 1 Kelvin em sua temperatura, você precisa fornecer uma certa quantidade de joules. É muito parecido com o calor específico da água, lembra? 1 caloria por grau Celsius. Para eu aquecer em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama d'água, eu preciso fornecer a esse sistema 1 caloria. Então, para os gases vai ser algo basicamente do mesmo raciocínio, tá bom? Então, gente, guardem essas informações. Eu digo que daqui, ó, desse asterisco para baixo, vai ser importante para no futuro, aqui nos próximos minutos aí de videoaula, eu estar falando sobre a famosa relação de Mayer, tá bom? Onde você vai ter esse cara aqui aparecendo, que é o Czão P, e você também vai ter outros camaradas que eu vou te explicar daqui para frente, também aparecendo na estrutura da relação de Mayer. Beleza? Então, galera, lembra? Estrutura isobárica, você não zera nenhum dos termos, tá? Você pode repetir a fórmula à vontade. E lembrando que essa quantidade de calor, ela é trocada à pressão constante. Beleza? Bom, galera, dando essa continuidade, a gente pode falar aqui sobre as transformações isométricas, tudo bem? No estudo das transformações isométricas, você vai se lembrar do seguinte. Para essa situação, não existe variação do volume. Eu te expliquei que, basicamente, a grandeza física aqui associada a essa variação de volume é o trabalho. Então, se eu não vario o volume, basicamente eu não tenho uma realização de trabalho, tudo bem? E aí, se eu não tenho trabalho, eu vou dizer que a minha variação da energia interna
é igual à quantidade de calor trocado, tudo bem? Repara, essa quantidade de calor trocada aqui, ela vai ser inserida diretamente na temperatura desse gás, né? Na quantidade da energia interna. Então, se você fornece uma quantidade de calor positiva, ou seja, se é um calor recebido por esse gás, você aquece essa substância de fato, tá bom? Agora, se você tem um calor retirado dessa sua amostra gasosa, você vai ter um resfriamento dessa amostra gasosa, mostrando que você está perdendo energia interna, está diminuindo, tudo bem? Basicamente, a gente faz mais uma análise específica sobre essa quantidade de calor, tudo bem? Da mesma forma que a gente fez na análise da transformação isobárica. Para a transformação isométrica, a quantidade de calor tem essa estrutura. Massa em gramas, calor específico do gás a volume constante, isso vezes uma variação de temperatura. Eu vou utilizar da mesma manipulação que eu utilizei para a transformação isobárica, ou seja, no lugar da massa em gramas, eu substituo pelo produto do número de mols pela massa molar, tudo bem? Aí quando você junta a massa molar com esse Czinho V, você vai gerar o Czão V, né? Ou seja, o calor específico molar desse gás a volume constante. Da mesma forma, você continua trabalhando com as mesmas unidades de medida. Joule por mol Kelvin. Tá certo? Beleza? Então, olha só. Essa quantidade de calor, número de mols, Czão V, vezes a variação de temperatura. Tá certo? Beleza? Aqui, eu faço uma importante observação para vocês, que vocês vão acabar caindo no mesmo raciocínio que eu, aqui no finalzinho, quando a gente falar da relação de Mayer, tá? Basicamente, eu fiz uma observação para o número 1 e para o número 2, ou seja, para a transformação isobárica, que a gente trabalhou anteriormente, e para a transformação isométrica, que a gente acabou de trabalhar, perfeito? Dentro da transformação isobárica, eu reescrevi aqui a estrutura da primeira lei da termodinâmica. ΔU é igual a quantidade de calor trocado, lembrando que agora eu coloco o Czão P, menos o trabalho do gás, tá? O que eu vou fazer para a linha de baixo? Eu vou isolar essa parcela aqui. Eu vou isolar o NCP ΔT, tá? Então eu vou pegar esse menos trabalho e jogo para o outro lado da equação. Aqui na linha de número 2, eu tenho uma estrutura muito parecida, tá? Só que eu já sei que eu estou falando de uma transformação isométrica, então eu tenho que trabalhar na quantidade de calor trocado com Czão V, e na hora de eu falar sobre o trabalho, a gente já viu lá em cima, vai ser igual a zero, tá? Então aqui, para essa segunda linha, né, o ΔU vai ser de fato NCzão V ΔT. Beleza? Bacana? Então repara no seguinte, essa expressão que traz para a gente a essência de uma transformação isobárica, ela vai ser o ΔU mais alguma coisa, beleza? Nessa linha de baixo você tem essa estrutura que traz para a gente a essência de uma transformação isovolumétrica sendo apenas igual ao ΔU, tá? Então olha só, onde tem CP, onde tem transformação isobárica, é ΔU mais alguma coisa. Onde tem o CV, que é a transformação isovolumétrica, só tem o ΔU. Isso nos leva a crer que o CP, aquele camarada da transformação isobárica, ele é maior, sempre vai ser maior do que o CV, tá? Então você pode colocar aqui, ó, Czão P, ele é sempre maior do que o Czão V. Beleza? Vamos lá em cima, vamos para a transformação isotérmica. Agora, na transformação isotérmica, nós temos uma temperatura constante, né? Se você tem uma temperatura constante, qual é a grandeza dentro da primeira lei da termodinâmica que está diretamente associada à temperatura do gás? Bom, pelo que a gente já conversou, é basicamente a energia interna. Então, se você não muda a sua temperatura, se a variação de temperatura for igual a zero, quer dizer que a variação da energia interna também vai ser igual a zero. Então, você vai ter zero igual a quantidade de calor menos o trabalho do gás, beleza? Pego esse menos trabalho do gás e jogo para o outro lado da equação. Aqui você vai acabar analisando que a quantidade de calor é igual ao trabalho desse gás. E o que você pode se ligar nessa estrutura? Essa quantidade de calor fornecida, né, trocada aí, enfim, ela vai ser basicamente, ela vai atuar diretamente na energia mecânica. Então, por exemplo, dessa vez, se eu forneço calor ao meu gás, se a quantidade que for positiva, eu não vou mais aquecer esse gás que nem eu fazia na transformação isométrica. Aqui, se eu fornecer uma quantidade Q positiva, tá? Eu vou ter um trabalho positivo, vou ter uma expansão. Então, repara,
uma energia térmica sendo associada a uma energia mecânica, a uma energia do movimento. É por isso que se chama, né, a primeira lei da termodinâmica, ela vai se chamar de lei da conservação de energia, tá? Porque você vai transformar uma energia em outra, ou seja, uma térmica em uma mecânica, tudo bem? Beleza? Basicamente agora a gente pode falar um pouquinho sobre a relação de Mayer. A relação de Mayer é o seguinte, aqui eu trouxe um gráfico para vocês que vai estar falando sobre um eixo de pressão e aqui embaixo é um eixo de volume, tudo bem? Gráfico PV. Na transformação de Mayer, na relação de Mayer, eu vou tentar analisar o seguinte. Eu vou pegar uma mesma amostra gasosa e vou tentar levar do ponto A ao ponto B. Só que esse gráfico aqui você provavelmente já conhece, tá? Esse gráficozinho é de uma transformação isotérmica, né? Então é aquela curvinha, aquele ramo de hipérbole. E aí eu saindo do ponto A até o ponto B, eu estou mudando o volume, enfim, tudo mais, estou mudando minha pressão, só não mudo a minha temperatura. Se eu não mudo a temperatura, quer dizer que a variação de energia interna para sair de A até B vale zero. E aí eu coloquei uma outra parcela ali no final da equação, que foi o seguinte, ΔU, variação da energia interna, ACB. Caralho, o que é ACB? O AD eu até entendo, que é esse primeiro caminho. Mas o ACB, eu estou adicionando um outro ponto, que eu vou desenhar aqui agora para vocês. Prontinho. Agora eu acho que você já vai entender aonde eu estou querendo chegar com esse tal do ponto C, né, que não estava desenhado inicialmente na minha figura, tá? Então, basicamente, para eu sair do ponto A e chegar até o ponto B, eu posso percorrer toda essa isotérmica, tá? Essa curvinha aqui. Ou eu também posso fazer dois caminhos diferentes. Eu posso fazer o seguinte, ó, seguir do caminho do ponto A até o ponto C, perfeito? E do ponto C, eu desço direto para o ponto B. Então, se você parar para perceber, ao invés de fazer essa isotérmica, eu posso fazer dois combinados, né? Um, que é uma transformação isobárica, toda na horizontal, e uma toda na vertical, é uma transformação isovolumétrica. Tudo bem? Deu para entender essa ideia? Então, o que você vai fazer aqui? ΔUACB, a variação de energia interna para ir nesse trecho aqui, você pode dividir. Você pode dizer que a variação de energia interna total, né, vale a soma dos pedacinhos. Vale a variação de energia interna do trecho A até o ponto C e vale, né, somado a variação de energia interna do ponto C até o ponto D. Tudo bem? Beleza? E agora, olha só. ΔUAC, variação de energia interna de um trecho isobárico. Você aprendeu no quadro anterior que é a quantidade de calor trocado menos o trabalho do gás. Beleza? E aqui eu tenho a variação de energia interna do trecho CB, que é uma transformação isovolumétrica, ou seja, na transformação isovolumétrica, a variação de energia interna ela vai ser justamente a quantidade de calor. Perfeito? Então, basicamente, eu vou ajeitar a minha estrutura, eu vou deixar aqui, ó, calor do trecho AC mais o calor do trecho CB, e esse menos trabalho do trecho AC vai para o outro lado da igualdade. Beleza? Bom, agora você precisa parar e pensar um pouquinho junto comigo, tá? Olha só, essa quantidade de calor AC é de um trecho isobárico. Então, eu posso substituir por essa estrutura, que a gente acabou de aprender, tá bom? Essa quantidade de calor CB é de um trecho isovolumétrico, vai ser substituída por essa outra estrutura aqui. E do outro lado da equação, né, no lugar do trabalho, você percebe, o trabalho é de uma transformação isobárica, onde você pega o valor de pressão, que é constante, e multiplica apenas pela variação de volume. Ou seja, é a pressão daquele ponto vezes ΔV. Beleza? Tranquilo até então? Repara no seguinte, uma das estruturas que eu espero que você tenha entendido seja essa substituição aqui, ó. No lugar da pressão vezes a variação de volume, eu posso colocar o número de mols, a constante universal dos gases e a variação de temperatura. Ou seja, é a equação de Clapeyron, tá? PV igual a nRT. Como eu estou provocando uma variação do volume que está de um dos lados da equação, eu estou implicando numa variação de temperatura que está do outro lado da minha equação. Tudo bem? Quando você vem desenvolvendo todos esses termos, né, você cai em uma série de simplificações, um número de mols pode ser eliminado, mas aí eu ainda ia ficar agarrado numa grandeza, que é a variação de temperatura. Por quê? Para o Czão P, para essa transformação isobárica, eu tenho uma variação de temperatura que eu chamei de ΔT. Tá? Para o Czão V, que é essa transformação isovolumétrica,
eu tenho uma variação de temperatura que eu chamei de delta-T'. E por fim, né, basicamente eu tenho aqui, dentro da mesma ideia da transformação isobárica, a variação de temperatura delta-T. Tá? E aí eu precisava simplificar esses caras, né? Porque eu quero uma relação entre o Cp, Cv e o R. Como que eu posso eliminar esse delta-T', esse delta-T? É só você perceber o seguinte, ó. Repara que, imagine que o gás esteja a 300 kelvins aqui, tá? E aí você leva esse gás para cá, ele vai atingir 500 kelvins, beleza? Mas quando você desce, lembra, não é uma isotérmica, então você tem que voltar para os mesmos 300 kelvins. Então a variação de temperatura daqui para cá, ela é positiva e vale x, por exemplo. E a variação de temperatura daqui para baixo, ela é negativa e vale menos x. Faz o raciocínio que eu te ensinei, ó. Não é 300 e 500? Quanto que variou? 200. Não é 500 e 300? Quanto que variou? Menos 200. Deu para entender? Então, quando eu substituo esse ΔT', eu tenho que achar o menos ΔT. Perfeito? E aí você pode aqui, ó, fazer mais uma substituição, eliminar todas essas variações de temperatura e você descobre a relação de Mayer, né? Onde o calor específico molar do gás, a pressão constante, menos o calor específico molar do gás, a volume constante, tem que ser igual ao R, que você já estudou comigo, que é a constante universal dos gases. Bom, galera, além disso, nós temos a nossa quarta e última transformação particular, que é a transformação adiabática, tudo bem? O termo adiabático ele pode se referir a situações onde não há troca de calor, né? Onde a energia térmica é igual a zero, tá? Então, se você pega a sua primeira lei da termodinâmica, agora você vai perceber que quem vai ficar igual a zero é o Q, tá? Então, basicamente sobrou, né? ΔU igual a menos o trabalho, gerando essa estrutura ali pra gente. E nós podemos fazer duas observações bem importantes, tá? Repara no seguinte, se o meu trabalho ele for positivo, ou seja, se houver uma expansão desse gás, mais do trabalho com menos da fórmula vai virar menos, né? Então, a nossa variação da energia interna, ela tem que ser igual, ela tem que ser menor do que zero, tudo bem? Então, quando o trabalho for positivo, a variação da energia interna é negativa. Então, repara, trabalho positivo, expansão do gás. Se houve uma expansão do gás, significa que tem uma redução de pressão. Se tem uma redução de pressão, se tem uma expansão, a variação da energia interna é negativo. Você tem que tomar muito cuidado, porque na sua cabeça é muito provável que o aquecimento esteja ligado à expansão. É isso que você foi acostumado, principalmente quando você estudou dilatação, que quando eu aqueço um sólido, ele expande. Não é sempre assim. Quando você tem uma transformação adiabática, onde a energia interna desse gás vai ser diretamente relacionada com a energia mecânica dele, tá? Quando você tem esse processo adiabático, uma expansão, um aumento do volume, ocasiona uma diminuição da temperatura, tá bom? Aqui, da mesma forma, no mesmo raciocínio, um trabalho negativo. Aí, se você olha para a fórmula, trabalho negativo, com esse menos aqui, vai virar uma parcela positiva, né? Então, quando você tem uma parcela negativa do trabalho, quer dizer que a variação da energia interna desse gás foi positiva. Então, trabalho negativo, aumento da pressão e aumento também da temperatura desse gás. Tudo bem? Então, vale a pena você se ligar nesses detalhes, tá bom? Graficamente, como que a gente pode esboçar a nossa transformação adiabática? Gente, a transformação adiabática, ela sempre vai ser o conectivo entre duas transformações isotérmicas. Então, repara, essa primeira curva aqui, ó, com temperatura T1, toda ela, né? E essa outra curva, toda ela com temperatura T2. Beleza, o que eu vou fazer? Eu vou sair de um ponto A, que pertence à curva de temperatura T1, e vou chegar aqui no ponto B, que é basicamente pertencente à curva de temperatura T2, tá? Eu faço esse caminho por uma transformação adiabática. Então, repara só, por lei, por regra, você sabe que quanto mais próxima da origem do meu sistema estiver essa minha transformação isotérmica, menor vai ser a temperatura dela. Então, ó, de cara, T1
é maior do que T2, tá? Então eu estou indo para uma região onde a temperatura ela é menor, perfeito? Se eu estou indo para uma região onde eu tenho redução da temperatura, eu estou indo para uma região que tem redução da variação da energia interna. E se eu tenho basicamente uma diminuição da energia interna, eu me lembro daqui, a diminuição da energia interna tem o trabalho positivo, tudo bem? Se tem um trabalho positivo, quer dizer que, de fato, o volume do ponto B é maior do que o volume do ponto A. Né? Enfim, trabalho aqui maior do que zero. Tá? Então você percebe tudo isso de forma gráfica. Saí desse ponto. Esse ponto tinha uma pressão PA e eu estou indo para um ponto B que tem uma pressão PB. De cara, a pressão PB é menor do que a pressão PA. Então você verifica que há uma redução da pressão. Eu estou indo de uma região que tem volume VA para uma região que tem volume VB. Ou seja, está tendo um aumento do volume. Se tem um aumento do volume, trabalho positivo. E se o trabalho é positivo, na transformação adiabática, eu tenho uma variação de temperatura o quê? Negativa. Perfeito? Então, galera, só para a gente encerrar essa parte de transformações particulares baseadas na primeira lei da termodinâmica, eu vou estar explicando da direita, depois eu vou vir para a esquerda. Na hora de colocar no quadro, eu inverti, mas não tem problema, tá? Para qualquer transformação adiabática, existe uma relação muito importante, tá? É a seguinte relação, que vai tentar mostrar dos dois lados da equação, tanto a pressão quanto o volume, tá? Então eu pego a pressão do ponto A e multiplico pelo volume do ponto A, só que esse carinha está elevado a um certo expoente, tá? Do outro lado da igualdade eu tenho a pressão do ponto B vezes o volume do ponto B elevado ao mesmo expoente que aparecia do lado esquerdo da equação, tá? Agora sim, vamos aqui pro outro lado do quadro. Basicamente, o expoente de Poisson é essa siglazinha, é esse gama, tá? Então, o gama, o expoente de Poisson, é a razão entre o calor específico molar a pressão constante, tá? E o calor específico molar a volume constante. Caralho, quando que eu vou me lembrar que é o CP sobre o CV? Eu sempre tento adotar métodos que me facilitem, né? O P no alfabeto ele vem antes do V. Então fica o CP em cima e o CV embaixo, beleza? E aí eu vou te dar os valores cravados, tá? Sempre que você estiver trabalhando com gás monoatômico, esse gama que aparece nos expoentes, que é o nosso expoente de Poisson, ele vai valer exatamente aqui, 1,67. Tá bom? E agora, se você estiver trabalhando com gás diatômico, a questão vai estar te falando, você vai ter que utilizar esse gama como 1,40. Tudo bem?